A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem de nós, durante a nossa vida, nunca teve um momento de ira, um momento em que a raiva explodiu e tomou lugar, né? Às vezes acontece na nossa vida e a gente precisa lutar, né, contra isso. Mas aconteceu com Moisés, um servo do Senhor que via o Senhor face a face, também aconteceu com ele. E nos próximos minutos a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Bora pro vídeo. Antes de começar o nosso vídeo, nossa leitura aqui, o nosso texto bíblico, eu queria pedir para que você venha se inscrever nesse canal em nome de Jesus, para que você compartilhe, você curta o vídeo, para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas e a gente possa falar de Jesus para todo mundo, amém? Glória a Deus. A gente falava então sobre a ira, sobre não se pôr o sol sobre a nossa ira e não deixar a ira ter um efeito prolongado sobre nós. Mas quando a palavra fala não se deixe pôr o sol sobre a sua ira, ela já está declarando também que nós nos iraremos, nós ficaremos irados em algum momento da nossa vida e não tem como evitar isso. Agora, são situações diferentes, né? Uma coisa é você se irar momentaneamente. Imagina Jesus quando entrou ali naquele lugar, na sinagoga, onde devia ser um espaço de oração, um espaço de adoração ao Pai, e estava cheia de barraca, de comércio, o pessoal fazendo uma feira danada lá. Imagina Jesus ali teve um momento de ira e pegou e virou as mesas, jogou tudo pro alto, mandou todo mundo embora e depois disso passou. A ira foi naquele momento em que era necessário uma ação mais firme, mais forte. E depois passou. Mas todos nós, em algum momento, nós nos iramos na nossa vida. A questão é que tudo que a gente faz traz consequências. Eu vou ler uma história para vocês e vocês vão concordar comigo. A história é uma história abençoada. É a história de Moisés subindo ao monte, ficando 40 dias e 40 noites ali, recebendo as tábuas que tinham os mandamentos do Senhor ali. Imagina que top, hein? Você subir o monte, falar com o Senhor face a face, e o próprio Deus, escrever nas tábuas ali os mandamentos para o teu povo. E essa é a história. Moisés sobe ao monte para que houvesse ali uma lei, né? Para que houvesse ali direções para o povo, e o próprio Deus escreve nas tábuas e deixa tudo prontinho para que Moisés levasse até o povo. Porém, no meio da conversa entre Deus e Moisés ali, o face a face, aquele tete a tete, estavam batendo um papo super gostoso. O Senhor fala o seguinte, vamos à palavra. Êxodo, capítulo 32. Vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou de suas mãos e com burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e apregoando-o, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Então disse o Senhor para Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei.
e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Até aí, por enquanto. Primeira coisa, irmãos, o povo de Israel devia estar desesperado mesmo. Porque imagina só você ir lá e tirar todo o ouro da sua esposa. Rapaz, a briga que dá, hein? Você ir lá na gavetinha de joia da esposa, arrancar tudo, pegar o ouro da filha, pegar tudo para fazer o tal bezerro. Primeira coisa o povo de Israel estava desesperado, porque Moisés havia subido 40 dias e eles estavam ali preocupados, achando que não tinham mais um líder, né? E daí, a segunda coisa é assim, quem havia ficado ali para liderar aquele povo enquanto Moisés estava lá em cima? Era Arão. Arão ali tinha que ter tido uma postura mais firme de aguardar uma direção, aguardar uma posição de Moisés, mas não foi assim. Ele cedeu à pressão do povo. O povo fez pressão em Arão. Imagina, aqui na palavra, tá? Parece que é bem simples, imagina toda aquela congregação, todo aquele povo em volta de Arão, falando e fazendo pressão. Não, Moisés já deve ter morrido. Não, faz um Deus pra gente poder ter a quem seguir. E aquela pressão, e Arão acaba cedendo, né? E daí Moisés estava lá em cima, de boa com Deus, trocando o tete a tete. Deus falou: deixa eu falar uma coisinha aqui, desce lá, que o teu povo, ainda fala assim para Moisés: o teu povo, viu? Aquela galera que você trouxe. Sabe aquele ditadinho, quem trouxe cuida? Então, o povo que você trouxe, Moisés, lá do Egito, que você foi lá e tirou eles de lá, eles rapidinho se desviaram daquilo que a gente combinou com eles. Eles já estão fazendo tudo diferente. Você ficou aqui 40 dias e eles já saíram do caminho. Desce depressa para lá e resolve isso. Aleluias. Então Moisés desce. Moisés desce para resolver. E aí o texto continua. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha que ousado Moisés foi com Deus, gente. Isso aqui ele está falando para Deus. Deus, você vai tirar o povo, você vai matar o povo, os egípcios vão ficar falando: olha lá, esse Deus aí é maluco. Tirou o povo lá do Egito só para matar ele aqui nas montanhas, né? Acalma sua ira, Senhor, por favor. Acalma a ira que você está no coração agora para que esse povo não venha morrer. Aleluias. E daí continua o texto. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho na mão. Aqui eu quero fazer um parênteses sobre o verso 14 do capítulo, né? Que está falando assim, então o Senhor arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. A palavra arrependeu-se no hebraico está escrito lá na tradução original, está escrito nachan ou naukan, né? Na nossa linguagem. E essa palavra ela tem alguns significados. Entre elas, arrependeu-se, mas também teve misericórdia, teve pena, teve compaixão, encheu-se de compaixão de. Então, eu entendo que aqui não é que Deus se arrependeu, porque a palavra mesmo diz: não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então aqui, a verdade é que Deus, através da oração de Moisés, através daquele clamor que Moisés estava fazendo,
Deus se encheu de compaixão daquele povo, certo? Então, não os queimou vivos, igual ia fazer, certo? Não os consumiu, como ia fazer. E seguindo aí, vamos para a parte que Moisés chega no acampamento, certo? Voltou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe a ira, e arremessou das mãos as tábuas, e as quebrou ao pé do monte. Aleluias e glórias a Deus. Veja só, irmão. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Teve momentos fantásticos na presença do Senhor, eu tenho certeza disso, que foi algo extraordinário para Moisés. E daí, quando Moisés desce com as tábuas que Deus havia dado de presente para ele, com as leis, com as direções dele para o povo, ele chega ali embaixo, o povo está adorando a outros deuses, deuses criados por eles mesmos, que nem existiam. Eles mesmos tinham feito ali um bezerrinho e falavam: agora esse bezerro é Deus. Então, Moisés deixa que a ira tome conta dele. Só que o problema da ira, irmãos, é que ela, apesar de às vezes ser eficaz em algumas situações, ela também nos cega, né? E Moisés, ao chegar ao pé do monte, vê aquilo lá, ele pega as duas tábuas que Deus havia dado para ele e pau, no chão, arrebenta as tábuas, quebra tudo o que ele tinha ficado 40 dias fazendo com Deus. Veja, quando Moisés faz isso, ele estava num momento de profunda angústia, profunda tristeza, profunda mágoa com aquele povo ali, que estava negando ao Deus real, né? Eu já ouvi alguns pregadores falarem que ele fez isso por misericórdia, porque senão o povo ia perecer. Mas, veja bem, o próprio Moisés, continuando aí a leitura, ele vai perguntar para o povo: quem é de Deus, venha comigo. E aí, boa parte vai com Moisés. E daí os que não vão com Moisés passa a espada durante a noite junto com os levitas. Cerca de 3.000 pessoas morrem naquela noite. Aqueles que não foram para perto de Moisés e declararam que Deus era o seu Senhor, então aquelas pessoas são mortas aquela noite. E então, assim, eu creio que realmente Moisés teve um momento de ira ali. E então, após limpar o povo, após ter acontecido tudo isso, há um recomeço. E daí, Moisés percebe uma coisa, né? Ele quebrou as tábuas. Tudo bem, ele foi lá, resolveu o problema do pessoal que era incrédulo, o pessoal que queria adorar outros deuses, limpou o povo de Israel disso. Só que as tábuas estavam quebradas. O presente que Deus havia dado para ele havia sido quebrado porque ele havia deixado a ira tomar lugar. E isso é algo que é complicado na nossa vida. Toda vez que a gente deixa a ira tomar conta de nós, por mais que ela sirva para resolver uma situação, geralmente ela cria problema. Ela cria outras dificuldades. E a continuação dessa história é que Moisés precisa subir novamente ao monte, passar mais 40 noites lá e escrever novamente as tábuas. Então, veja bem, irmãos, quando a gente tem um momento de raiva, é natural na nossa vida, é natural durante o nosso dia a dia, a gente se angustiar, se irritar com alguma coisa. Não é porque a gente é crente que a gente não se irrita com as coisas, a gente se irrita também. Mas a partir do momento que a ira toma conta, a gente geralmente vai fazer besteira. E assim foi com Moisés. Moisés, ele teve tudo restituído, as tábuas foram feitas de novo? Foram. Glória a Deus. O povo teve ali a lei de novo? Teve. Mas sabe o que ele teve que fazer? Tudo de novo.
Às vezes a ira vai te quebrar um processo que você já está lá no final e você vai ter que recomeçar e fazer tudo de novo. A gente pode colocar aí as tábuas. Imagina só quando você se ira e você quebra a confiança de alguém. Você tem que ter todo um processo para recuperar a confiança daquela pessoa. Imagina quando você se ira e em vez de quebrar a tábua, você quebra o amor de alguém. Você tem todo um processo para recuperar aquele amor. Toda vez que você se ira e quebra um presente de Deus, você terá que começar o processo novamente, até que esteja completo, certo? Então, eu acho muito bonita essa passagem de Efésios, né? Eu falei no começo do vídeo, capítulo 4, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Irei, mas não pequeis, né? Você pode se irar, mas você não pode pecar no momento que você estiver irado. E é difícil, irmão, porque quando você está irado, né? Então, se você se irar, tome cuidado para não pecar contra o Senhor, para não destruir aquilo que o Senhor te deu, né? Irei e não pequeis. E aí tem a segunda parte que é fenomenal. Não deixe se pôr o sol sob a sua ira. O que é se pôr o sol? É ir dormir irado. É deixar aquilo entrar pro coração. A ira é para ser um momento. É para ser a explosão. Explode. Pronto. Acabou. Aí você volta à paz. Você não pode deixar a ira tomar o seu coração, porque a ira, ela vai começar a trabalhar no seu coração e vai contaminar você. E se você não se libertar dela, se você continuar trabalhando ela no seu coração, você vai ficar cada vez mais magoado, cada vez mais irritado, cada vez mais ranzinza, cada vez vai começar a trabalhar situações para que você possa fazer mal, de repente, para aquela pessoa, para aquilo que te irou. E a ira não serve para isso. A ira é um momento de rompante. Assim como Jesus entrou lá na sinagoga, virou tudo às mesas lá, do povo que estava vendendo naquele lugar, do povo que estava usando a casa de Deus como feirão, como central de comércio. Que seja um momento e depois você volte ao normal, né? A ira tira a gente do estado normal, a ira tira a gente do controle total das nossas funções, a gente perde a noção às vezes. Então que você possa trabalhar isso em você, se você é uma pessoa que se ira com facilidade, que você tem rompantes de raiva, que você saiba que você não pode deixar essa ira e dormir com você. Na hora de dormir você já tem que ter liberado ela inteira já. Zerou, acabou. Vai dormir, amanhã é outro dia, outras situações, vida que segue. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu acho que é muito importante a gente entender isso para que a gente não venha a ter que ficar recomeçando a vida inteira, toda hora recomeça, e vai lá e recomeça, e quebra as tábuas e recomeça, e quebra o amor e recomeça, e quebra a confiança e recomeça, e quebra a esperança e recomeça. É ruim, né? Porque deve ter dado trabalho para Moisés, viu? Subir o monte, ficar mais 40 noites lá, não deve ter sido moleza. E assim é também pra gente. Às vezes demora mais do que 40 noites, né? Então, que a gente possa ter sabedoria nisso. Amém? Vamos orar. Papai, obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado, Senhor, pelo ensinamento que Tu nos trouxe, Senhor, que nós possamos aprender, Pai, que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Papai, que o nosso coração não se deixe dominar pela ira e que o nosso coração, Senhor, não se deixe, Senhor, ser tomado por ela. E que, Senhor, ao irmos dormir, Senhor, ao cessar do dia, Pai, que nós possamos, Senhor, já estar com o nosso coração em paz todos os dias, Pai, em nome de Jesus.